Estamos de volta com o TVC e agora vamos conversar com o Vic Ricari e também com o Enis Soares, eles que estão representando aqui um evento muito bacana de desenvolvimento, não só desenvolvimento de games, a questão do código, bem como também desenvolvimento do setor, que é muito importante, não só para Brasília, bem como para o Brasil inteiro, que é o Art Code Summit. Uma boa tarde, o Enis e Vic, sejam muito bem-vindos aqui à TV Cultura Brasília, viu? Boa tarde, Tibério. A gente que agradece o espaço para estar falando um pouco mais sobre o Art Code, sobre o mercado de desenvolvimento de jogos e um pouco mais da importância que ele representa para a indústria nacional, né? Muito bom. O Brasil, ele é uma referência em relação ao consumo, né? Se a gente for levar em consideração o consumo de games aqui no nosso país, a gente está entre o ranking ali, entre os 10 muito fácil. Tirando alguns setores, alguns países como a China, que tem alguns bilhões de habitantes, isso facilita muito, mas o Brasil ele é bem grandioso nesse sentido. Então eu queria entender justamente isso, o quanto que o Art Code Summit ele pode contribuir para o desenvolvimento da indústria, que inclusive nesse momento está passando aí na tela as imagens do jogo do Enis, que é o Cyber War Neon City, que eu tive o prazer de jogar. E o Art Code ele pode contribuir em qual sentido? A gente quer fomentar um mercado, né, em Brasília, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, porque, igual você falou, a gente já está no top 10 de países que mais jogam, mais consomem e que a gente tem um papel importantíssimo na geração de receita dentro da indústria de jogos global. Então, a nossa ideia é transformar o Brasil numa potência de desenvolvimento. Porque a nossa cultura, inclusive, facilita muito isso. O brasileiro ele é muito apaixonado. Então, inclusive no meu estúdio, as pessoas que trabalham comigo são pessoas que, assim, são extremamente apaixonadas pelo trabalho. É uma área que a gente fala que é área de paixão. Que a pessoa ela não se importa com o salário, ela só quer fazer, entendeu? E acaba que tem muita concorrência, porque as pessoas querem trabalhar com aquilo e elas estão expostas ali, não importa como que for ali... o ambiente todo, tem essa diferença de outros mercados para a indústria de jogos. Então a gente quer aproveitar isso da nossa cultura e trazer mais oportunidade, crescer as oportunidades, transformar realmente o Brasil numa potência de desenvolvimento de jogos. Isso é muito interessante, até porque Brasília tem uma lei agora, recentemente, né, nesse ano foi lançada, que reconhece os atletas de esportes como atletas esportivos de fato. Então isso já é algo, uma movimentação para a indústria. Nesses últimos anos, Brasília também tem recebido diversos eventos de games, tecnologia aqui também para a região e tudo mais. Então, realmente, isso é muito importante. Mas, para que isso ocorra, quais são as programações que vocês organizaram e quem são os convidados e as pessoas que vão estar participando desse dia? Uma das coisas que a gente se preocupou bastante em trazer para o público é uma grade de conteúdo, né? Uma grade de palestrantes, de mesa redonda, onde a gente conseguisse atingir pessoas de todos os níveis de conhecimento, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são entusiastas, pessoas que gostam de jogar, mas não necessariamente colocaram a mão no código, sabem como um jogo é desenvolvido. Então a gente teve toda essa preocupação de trazer esse tipo de conhecimento para agregar a todos os níveis, né? Então a gente vai ter, por exemplo, entre os palestrantes, o André Castro, que é um cara que participou do desenvolvimento do Diablo, que é um jogo mundialmente conhecido. Vamos ter também pessoas que fazem parte da Unity, que é uma das principais ferramentas utilizadas atualmente para desenvolvimento de jogos. Então, se você olhar, por exemplo, nos indicados para o The Game Awards, né, tem jogo ali que foi feito com a Unity, né, em várias categorias, inclusive. Então é uma das principais ferramentas, a gente vai ter o pessoal falando sobre a ferramenta lá. Então, isso sem falar que é uma chance de você fazer networking e se conectar tanto com profissionais experientes quanto com outras pessoas que estão no mesmo barco que você. Pessoas que estão ali aprendendo ou pessoas que já estão um pouco avançadas, né? Então a gente está tentando trazer um pouco de cada área, né, Vicky? Um pouco de programação, um pouco de arte, um pouco de marketing, né? Sim. A nossa ideia é mostrar as diferentes áreas, né? Então, os convidados, eles são cada um de uma área específica, né? A gente vai ter um programador que trabalha na Zynga, né? Que é uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos mobile, tá? E eles têm um jogo, a Zynga, Grand Games, que gerou 1 bilhão de receita.
jogo mobile. Então, vai ter pessoas também para falar disso na parte da programação, vai ter o André Castro que vai falar na parte da arte, né, trabalhar no jogo grande, para mostrar as diferentes áreas, né, e possibilidades. Vamos ter também sobre publicação de jogos, a gente vai ter uma publisher brasileira que é a Google Games, Sim. que vai estar aqui para explicar para a galera como é que eu boto meu jogo no PlayStation, como é que eu coloco meu jogo no Xbox, no Nintendo Switch, né? Porque nós como consumidores, como gamers, a gente já quer pegar o jogo ali prontinho, sentar, jogar e acabou. Sim. Mas tem todo um processo por trás e quem sabe para a pessoa que está aí assistindo não seja a profissão do futuro dela, né? Que ela vá lá, confira tudo que a gente preparou, olhe e fala, pô, isso é interessante, eu quero estudar um pouco mais sobre isso, né? Então a gente espera que a gente consiga ser uma espécie de trampolim, né, para artistas, programadores, game designers ocultos, né, que a gente consiga estar aí ajudando a galera a encontrar um caminho, né? Isso é muito interessante porque vocês acabaram de citar o TGA, né, o maior evento relacionado a games em relação à premiação e tudo mais, e isso realmente é muito importante. E tem uma característica, 2 jogos mobile, um deles é o Balatro que está lá, que eu estou torcendo absurdamente. Ele também está disponível para computador, mas ele está ali no The Games Awards desse ano. E ele é um jogo simples, jogo mobile, criado por uma empresa independente. Então isso mostra que às vezes quem está aqui em casa, que é desenvolvedor indie, tem também a oportunidade de estar dentro desses grandes eventos internacionais de games, né, Wenis? Ano passado mesmo a gente teve 2 estúdios brasileiros que foram indicados ao The Game Awards, né, na categoria de jogo de luta, né, o Pocket Bravery, e também teve o pessoal, que agora eu esqueci o nome do outro estúdio, mas isso você olhando para jogos indie feito por estúdios independentes. Se você for olhar profissionais brasileiros nesse monte de estúdio, tanto indie quanto AAA, você acha a rodo, né? Tem bastante brasileiro trabalhando lá. Realmente, isso é verdade mesmo, né? Muitas das mentes criadoras, desenvolvedoras, muitas vezes elas vão para fora do país para tentar uma oportunidade, né, nas grandes empresas, né, de desenvolvimento de games. Isso realmente é muito importante. E até que ponto vocês acreditam e a que ponto hoje a indústria brasileira ela se encontra? E vocês acham que o investimento no sentido, digamos assim, de desenvolvimento, ele já está numa realidade que a gente pode dizer, não, no médio prazo a gente já chega lá? Ou seria algo de longo prazo que talvez poderia pegar a próxima geração? Eu acredito que talvez essa geração já comece a colher os frutos do desenvolvimento desse setor. Sim. O que acontece? As pessoas de fora, os estúdios de fora, estão de olho no Brasil. Tem uma pessoa que a gente tem contato, né, que é da Exola, que é uma empresa que você lança jogos, né? E ele fala que tem um monte de gente entrando em contato com ele, porque sim, porque ele é responsável pela área da América Latina, de olho no Brasil, entendeu? Porque eles perceberam que tem muito profissional aqui, pessoas muito talentosas, mas não tem oportunidades. Então, tem vários estúdios entrando em contato com esse pessoal que já entende um pouco do mercado brasileiro, com interesse em investir, entendeu? Então, eu vejo que o desenvolvimento de jogos no Brasil tem um potencial muito grande de desenvolver no médio prazo. Não é nenhuma coisa assim para longo prazo. A gente já pode esperar que muitas pessoas, né, já vão começar a ter oportunidade, porque tem muitas pessoas querendo investir. E é investidor grande mesmo, é gente que gerou muito dinheiro assim fora, né, com outros jogos conhecidos, que está bem interessado no mercado, por conta não só da cultura, né, que a gente tem aqui, mas por esses talentos que não têm oportunidade, que estão aqui, que se dedicam, mas não aparecem, né, oportunidades para eles. Inclusive, eu queria até aproveitar para fazer um convite para o pessoal de casa que quiserem conhecer um pouco mais de como um jogo é desenvolvido e também do resultado que isso gera. Lá no Artcode a gente vai ter uma exposição de jogos indie locais, de jogos feitos em Brasília. Então, de repente, você quer conhecer um pouco mais, né? Pô, beleza, tem uma galera aí que fala que faz jogos, né? Que jogos são esses e tal. Sim. Então a gente vai ter lá mais de 10 estúdios com stands expondo através da Associação Brasiliense de Desenvolvedores de Jogos, a ABRING. Então, com o apoio deles, a gente vai estar lá com essa super exposição. E claro, quem participar do evento vai ter acesso. Eu até recomendo que jogue os jogos da galera, passe os feedbacks para eles, porque
A galera ama isso. Os desenvolvedores adoram quando chega uma pessoa ali, aí, pô, gostei do seu jogo, poderia ter isso, poderia ter aquilo, ou simplesmente elogia também, né? Então, fica o convite. Muito bom, muito bom. Inclusive, o evento, o Art Code Summit, está marcado para a próxima sexta e sábado. Quais são os horários? Como que funciona, então, esses dias para o pessoal poder se inscrever? Se quiser, inclusive, aproveitar, fazer o convite, fique à vontade. Na sexta-feira, a gente vai abrir os portões às 16 horas e oficialmente vamos iniciar às 17, as palestras e tudo. Então, tem esse período para o pessoal chegar, jogar, testar, né, o que tiver lá. E no sábado, a gente vai iniciar às 9 horas da manhã, abrir os portões, mas as palestras vão iniciar a partir das 10. Então também é um período ali para o pessoal testar os jogos. No sábado a gente vai ter algumas pausas, na sexta não, vai ser corrido, mas o encerramento nos 2 dias são às 8 horas da noite. Perfeitamente. Então, inclusive, quando a Vicky falava, tá aí embaixo, ó, o site artcodesummit.com. Hoje faltou meu óculos aqui. artcodesummit.com. Então tá aí as informações para você que queira tirar, tem alguma dúvida, alguma coisa. Tem redes sociais também, né? Sim. De mesmo nome, Art Code Summit. Perfeitamente. Então você pode seguir também nas redes sociais. Se porventura você tiver alguma dúvida, o pessoal está lá à disposição justamente para tirar todas essas dúvidas, tá certo? Rapidinho, antes de estourar o tempo, TGA, Balatro vai ganhar? Ou é o Kong mesmo? Eu torço pelo Balatro pelo fato de ser indie, mas meu coração é o Kong. O Kong. Eu também acho que vai ser o Kong. É só eu que vou de Balatro mesmo nessa história. Oh, meu Deus. Então tá bom. Então vamos ver qual vai ser o resultado aí nestes próximos dias. O Enes e Vicky, quero agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigado. A porta da TV Cultura Brasília estão abertas para vocês. Sempre que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição, viu? Precisando, só contar com a gente. Perfeito. A gente que agradece a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui. Sim, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Então é isso aí, a gente vai encerrando o nosso TVC por aqui. A gente volta logo mais, às 6 horas da tarde, com o nosso primeiro jornal do dia, o TVC2, passando para vocês as principais notícias de Brasília, do Brasil e também do mundo. Então é isso, um excelente resto de dia até a parte da noite ali na casa das 6 horas. Tchau.